Muito bem. Olha que interessante a comparação que ela faz neste trabalho de purificação, neste trabalho de autoformação. Quando se quer, ela diz assim, quando se quer extrair o metal puro de uma substância bruta, submete-se a uma última, submete-se esta última a várias operações químicas, até que toda a escória se destaque, se aparte e se queime. É o que nós precisamos fazer conosco. Temos a coragem, porque nós somos verdadeiramente criaturas embrutecidas. Somos profundamente embrutecidos. Este estudo que nós estamos fazendo, muito diferentemente dos estudos que nós estamos fazendo da Joana, com temas específicos, aqui, doutora Ângela Maria La Salabatà está falando sobre nós mesmos. Vocês deverão talvez achar estranho e diferentemente, porque é um trabalho que vem de encontro para a nossa personalidade. Ela está direcionando o seu estudo para cada um de nós, para a gente fazer a mudança. Aí nós vamos entender com mais clareza e com mais luminescência as mensagens de Joana. Joana fala dos defeitos, dos pontos, como por exemplo, nós estamos falando da raiva, né? É um sentimento, mas aqui nós estamos falando da nossa personalidade. Como formatá-la, como autoformar o nosso caráter, a nossa personalidade. Nós também, continuando, em certo sentido, devemos descobrir o metal puro, o ouro dos alquimistas, ou melhor, nossa verdadeira individualidade, nosso eu verdadeiro. E deste modo, pouco a pouco, aprendemos a discernir em nós mesmos o que é real e o que é irreal, o que pertence ao eu e o que pertence ao não eu. Mas é preciso submeter-se ao cadinho da purificação. Olha que coisa linda, nós estamos falando, eu não tinha lido, ela simplesmente esclareceu. Nós estamos estudando sobre nós mesmos. Algumas colocações se tornam novidade, mas é sobre a nossa espiritualização. Os 3 veículos da personalidade, como já foi dito acima, devem, respectivamente, espalhar a qualidade da alma. As substâncias que compõem esses 3 corpos pessoais devem ser eliminadas e finalmente substituídas por energias anímicas. Por enquanto, isto é remoto. Devemos agora contentar-nos com uma meta mais próxima, ou antes, a de tornar esses 3 veículos límpidos, claros e puros, por meio do refinamento das substâncias que os compõem. Nós vamos entender primeiro a nossa purificação, fazer o trabalho intimamente.
purificar, né? Devemos agora contentar-nos com uma meta mais próxima, a de tornar os nossos veículos límpidos, ou seja, veículo espiritual, emocional e corporal límpido, né? A esta altura, necessariamente, surgem algumas perguntas. O que significa realmente impureza? O que torna impuros os três corpos da nossa personalidade? Se considerarmos cada um dos veículos como um conjunto de energias, a impureza significa vibração baixa, vibração lenta. Cada corpo ou veículo da nossa personalidade é subdividido em 7 subplanos ou 7 gamas vibratórias. Isto nós vimos lá no estudo do André Luiz, no livro de Benefledo de Toledo, que trata sobre a aura, a coloração da aura. Se vocês voltarem à memória, vocês vão lembrar disso. Entende? Quando um homem é pouco evoluído, apenas as mais baixas gamas vibratórias de seus veículos estão em movimento. Ou seja, uma pessoa que se encontra muito ligada aos fenômenos sexuais, né? Se traduzimos a palavra vibração em termos psicológicos, teremos qualidade, tendência, característica. De fato, se um homem tem qualidades negativas, ou melhor, defeitos, falhas, atitudes errôneas, são vibrações psíquicas, suas vibrações psíquicas serão baixas. Ao passo que se tem qualidades positivas, tais como virtudes, valores, aspirações superiores, suas vibrações serão mais elevadas e frequentes. Nós vamos entender claramente quando ela nos trouxer a posição a posição dos corpos. Vamos chegar lá. A todos os nossos veículos correspondem qualidades e características particulares. E, de fato, os 3 veículos da personalidade podem ter defeitos e virtudes próprias. Quais seriam esses veículos da personalidade? O mental, que é o espiritual, o corporal e o emocional, né? Portanto, a primeira coisa que devemos fazer seria uma análise que examinasse nossos defeitos e valores, procurando depois decidir a que veículos seriam atribuídas. Assim, poderemos perceber qual de nossos 3 veículos é o mais puro e elevado e qual é o mais impuro. Muito bem. É interessante que a gente compreenda essa busca em querer facilitar-nos o entendimento dos corpos que compõem a nossa alma, ou seja, o material, o emocional, o espiritual, né? Saberemos assim qual é a vertente de nossas maiores dificuldades e qual o ponto em que temos vantagens e sobre o qual podemos nos apoiar. A purificação é, por isso, uma obra de refinamento das vibrações de qualquer dos 3 veículos, isto é, a eliminação dos defeitos, dos lados negativos de cada um e de sua substituição pelas qualidades e virtudes correspondentes.
As pessoas comuns, quando ouvem falar de impureza, geralmente ligam ao termos apenas ao lado físico e instintivo do homem, ao passo que podem existir impurezas muito mais graves e nocivas no campo das emoções e do pensamento. Consequentemente, impurezas não são só impurezas físicas, são impurezas psíquicas, emocionais e espirituais. Eis porque penso ser muito importante, segundo doutora Ângela Maria La Salabatà, compreender bem o que significa pureza física, pureza emotiva e pureza mental. E para tanto é preciso esclarecer que são as maiores impurezas do nosso corpo mental, corpo emocional, corpo físico. Veja bem, ela está procurando trazer a claridade ao nosso entendimento. Parece complexo, mas não é. Parece complexo, mas não é. Vamos voltar para entrar nesse item.